Graças a Deus, a vitória é nossa. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez, sou grato ao Pai Eterno pela oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, e parabenizar esta igreja na pessoa do pastor Antônio José pelos 90 anos de vitória. Deixar 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a esta igreja, e na pessoa do pastor Antônio José, quero cumprimentar todos os demais pastores, auxiliares, os pastores aqui do projeto que ficaram. Deus abençoe a cada um. Quero louvar a Deus pela vida do prefeito desta cidade, que Deus continue abençoando a sua gestão, abençoando este povo, e deixar para o Senhor Provérbios 16, 3. Depois o Senhor medite lá, e que tenha bons planos e boa administração para o povo deste lugar. A prefeita de Serrano, Deus abençoe, que Deus também lhe dê graça na gestão daquele município, com boas políticas, servindo o povo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, João Calvino escreveu, e ele disse assim: tem dois líderes na cidade, o líder espiritual da igreja, que é o pastor, e o líder civil, que também é escolhido por Deus, que é a autoridade. Às vezes a gente diz assim: mas ele é um prefeito, não é crente, é uma prefeita, não é crente. Deus chamou Ciro de meu servo, está lá em Isaías 42. A questão de salvação é uma coisa, mas a boa justiça, a boa ordem é um princípio assegurado por Deus. E as autoridades são constituídas por Deus. Está lá em Romanos 13. As autoridades. Então, João Calvino dizia que são dois trabalhos diferentes, mas delegados por Deus. Se as autoridades não vêm de Deus, então quem é que está liderando? Agora, a questão é: essa autoridade está fazendo bom uso do poder que Deus lhe deu? Aí é outra coisa. E hoje à tarde eu falei de Pilatos. Jesus disse: nenhum poder te seria dado, se de onde? Se do Pai não fosse enviado. Uma vez a pessoa me perguntou: e o Hitler era uma autoridade constituída? Eu disse: sim. Hitler nasceu como qualquer criança. As suas escolhas foram erradas, mas ele foi um líder escolhido. Agora, o caminho que ele trilhou, fazer mau uso do poder, aí foi que foi errado. Então, Deus, ele estabelece, está lá em Daniel 2:21, é ele que estabelece reis, bota rei, tira rei, arranca e bota quando quer. E quando um rei, ou um prefeito, ou uma prefeita, ou um governo procura honrar a Deus, Deus honra esse administrador pelo bem do povo. Principalmente quem luta pelos pobres, injustiçados, pelas viúvas, pelos necessitados, pelos desassistidos. Deus abençoe as lideranças. Deputado Enos, pastor Enos é um amigo, Deus abençoe, sempre estamos nos falando. O seu pai, eu disse hoje aqui, é uma pessoa, o irmão Costa Ferreira tem muitas vantagens. Ele é um bom pai, criou esses meninos dele aí tudinho, as vantagens do irmão Costa Ferreira, tudo envolvido na obra de Deus, todos. Esse daí é advogado, é pastor, os outros todos estão envolvidos na igreja, e eu louvo a Deus, né? E agora é neto, é bisneto, né, irmão Costa? E bem casado. O irmão Costa Ferreira sempre foi um homem bem casado. Nunca se viu molecagem do Costa Ferreira. Ele está namorando com a meninazinha nova. Nunca teve isso. Foi um deputado sério, um deputado... E outra, irmão, a mulher morreu e eu perguntei agora para ele: irmão Costa? Ele disse: não quero mais casar não. Foi um compromisso que eu fiz. Está aí. E já apareceu, não já, irmão Costa? Eu não estou dizendo. Irmão. Aparece muitas.
Uma irmã lá na Covid, lá no nosso campo, morreu. Aí eu não toquei com o pastor, porque eu gostava muito da esposa dele, eu não toquei com ele. Foi tempo sem tocar no assunto. Aí quando foi um dia, já tinha assim uns 6 meses. Aí eu, com vergonha de tocar no assunto, mas fez 6 meses, aí ele ia passando no corredor e disse: ei, pastor, como é que está? Pastor, que ele também quase morre. Ainda estou me recuperando do Covid. Eu disse: está certo, senhor. Mas, pastor, me perdoe, o senhor ainda pensa assim, que ele é novo em casar? Ele disse: a lista que eu fui analisar até agora tem 300. Eu disse: é mulher demais. Eu disse: meu Deus do céu. Ele já casou. Ele já casou. Muito bem, cantor. Deus lhe abençoe. Você canta bem, rapaz. Canta bem e adora bem. E você interpreta bem. Porque tem gente que canta, mas é morto no púlpito. E você a interpreta bem. Canta bem, adora bem, interpreta bem. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, sempre me acompanha. Ali está a minha irmã, o pastor já apresentou. E, meus irmãos, vamos abrir as Bíblias. Você que trouxe a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 5. Atos, esse daqui tá bom, acho que é porque esse daqui está um pouco virado para ali, né? É esse daqui, né? É esse daqui, tá. Agora esse daqui falta um pouquinho. Os meninos aqui do som trabalham muito bem. Parabéns, pastor Antônio José. Porque igreja sem som, irmãos, é um ministério que muita gente não reconhece. Mas se não tiver um som, fica ruim para o pregador. E nós louvamos a Deus. Eu vejo aqui o irmão andando para cima e para baixo dentro da igreja. Isso aí, irmão, é trabalho bom. Olha, agora tá saindo, né? E isso é muito bom. A igreja valorizar esses trabalhos, valorizar o louvor. É muito importante isso na igreja. E às vezes a gente não valoriza. Mas parabéns, pastor Antônio José valoriza mesmo. Ele gosta de som também, né? É desse jeito. Som é porque tudo em som é caro, né? Quem vende som, uma vez tinha uns vendedores de som e eu fui pregar. Aí eles iam lançar um som lá. Eu digo: rapaz, vocês não sabem nem vender som, porque o primeiro argumento que vocês têm que usar é a Bíblia. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir sem som não dá para ouvir hoje. É verdade. Então é isso aí, é muito bom investir, e nós louvamos a Deus por esse ministério. É um ministério também, irmãos. É um ministério. Assim como hoje nós usamos caixa, Jesus usava barcos para se posicionar bem para pregar. Usava as montanhas para facilitar o vento, conduzir o som. É desse jeito. A gente pensa que é brincadeira, né? Mas quando eu disse para um irmão que estava montando um som lá no Projeto Neemias, eu disse: bote o som assim. Ele disse: pastor, se o senhor botar assim, o vento leva o som assim. Eu disse: pô, bota do jeito que tu sabe. Porque eu não trabalho com som. Assim, eu disse para ele: bota do jeito que tu sabe. Porque acho bom, uma pessoa explica bem, né? Muito bem. Atos capítulo 5, tá bom agora, viu? Muito obrigado. Pode só baixar só um pouquinho, fica muito bom. Atos 5, 38. Vamos começar do 17, irmãos, senão vocês não vão entender. E é uma palavra direcionada ao aniversário da igreja. A todos os amigos, visitantes, a todos que acompanham as autoridades, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Agora vamos lá para o 38. Agora, pois, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça
serdes também achados combatendo contra Deus. Olha, de novo. E agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os. Leiam vocês agora. Se desfará. Agora 39. Mas se é de Deus, não podereis, para que... Muito bem, agora preste bem atenção. 90 anos de igreja de Cururupu, uma cidade boa, uma cidade rica, tem natureza, irmãos, tem beleza, é coisa maravilhosa. Eu estive aqui na EBO e eu fiz uma live lá na... Aí uma pessoa, não sei, está no exterior e disse: oh, é minha cidade, pastor. Eu disse: é bom, uma cidade muito boa, parabéns. Queridos, nós vamos falar sobre quando o negócio é de Deus. Digam isso comigo no 3. 1, 2, 3. Quando o negócio é de Deus. Mais uma vez. Quando o negócio é de Deus. Observem bem que este tema está atrelado a esse verso 38, 39. Se esta obra, se este conselho for de homens, o que vai acontecer? Mas se é de Deus, se este negócio é de Deus, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tanto na Bíblia, como no contexto histórico, sempre a igreja enfrentou oposições. Oposições de imperadores, oposições de monarcas, oposições de políticos, oposições de feiticeiros, oposições de pessoas que não gostam de ouvir falar de Deus, falar da Bíblia, falar de família, falar dos padrões da palavra do Senhor. A igreja sempre ela vai ter oposição porque ela anda na contramão. Ela anda na contramão de uma cultura que fere a palavra de Deus. Não há como a igreja ter amizade com o mundo e o mundo amizade com a igreja. Os padrões, o estilo de vida, o que a igreja prega é totalmente diferente. Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos na Bíblia homens, monarcas, que se manifestaram contra o povo de Deus, enquanto o povo de Deus estava produzindo para eles. Vocês se lembram que as cidades famosas do Egito, algumas delas, foram construídas pelo povo de Deus, quando estavam escravizados no Egito. A mão de obra, trabalho, tudo colocado pelo povo de Deus lá no Egito. Veja o quanto José não contribuiu para o Egito. Está lá em Gênesis 37 a 50, a história de José. Porém, a Bíblia diz que quando ele morre, a palavra do Senhor diz que veio um rei que não conhecia a José. E quando você atenta para os versos, capítulo 1 de Êxodo, verso 10, a Bíblia diz que por se multiplicar o povo de Deus, por aumentar o povo de Deus, Faraó disse: esse povo é tão numeroso que amanhã, se surgir uma guerra, eles vão se levantar contra nós. Perceba, igreja, senhores obreiros, a igreja, ou melhor, Israel, no Egito, não era contra a lei, não era contra Faraó, não era contra os seus cultos, não provocava, mas só o crescimento de Israel já era um problema para o Faraó. E aí começou a perseguição, ele colocando normas pesadas, trabalho pesado, açoitando o povo de Deus. Porém, a Bíblia diz em Êxodo 1:10
Quanto mais estaca, quanto mais oprimia, quanto mais escravizava, quanto mais afligia, mais o povo de Deus se multiplicava. Então veja que o faraó, se vocês observarem bem, ele tentou se opor a tudo que o povo de Deus fazia, a tudo que o povo de Deus colocava. Inclusive tentou criar ou criou uma lei para matar os meninos, aqueles que nascessem e era do sexo masculino, jogassem no rio. Mas quanto mais ele perseguia, mais o povo de Deus aumentava. E não basta, Deus fez o faraó criar o homem que haveria de dar a liberdade para o povo de Deus. Porque quando o negócio é de Deus, faraó não consegue parar. Deixa eu dizer mais, quando o negócio é de Deus, escutem isso, igreja, pastores, quando o negócio é de Deus, não adianta crente ficar assustado, nem ficar desesperado, porque quando é de Deus, quanto mais afligir, quanto mais perseguir, se a igreja permanecer fiel, mais o povo de Deus cresce. A Bíblia diz que quando Moisés jogou o cajado dele, que virou uma serpente, os magos também fizeram o mesmo. Mas tinha uma coisa, tudo que Moisés fazia, os magos não conseguiam rebater. Por exemplo, as águas do Nilo transformadas em sangue, os magos não tiravam o sangue. Eles poderiam tentar imitar. Só que quando você chega em Êxodo, capítulo 10, versículo 7, os feiticeiros de Faraó, os magos de Faraó, abriram a boca e disseram: deixa esse povo ir embora, porque o dedo de Deus está com eles, e nós já estamos acabados. Não adianta tentar parar a obra de Deus, que o negócio não funciona. Diga comigo, quando o negócio é de Deus, só quem está no culto, quando o negócio é de Deus, anda. Basta apenas confiar em Deus. Quando você observa, a Bíblia diz em Números 23, que Baraque convidou Balaão para amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que Israel vinha como um boi, lambendo tudo, acabando com tudo, destruindo tudo. Quando você lê Josué 2, 10, 11, a Bíblia diz que a própria Raabe, ela disse assim: nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus, e é Deus aonde? Embaixo na terra. Aí a palavra do Senhor diz que o próprio Balaque convidou Balaão e disse: eu te dou dinheiro, eu te dou honra, eu te dou tudo, mas faz uma magia, faz um feitiço, faz uma mandinga, faz um negócio para parar esse povo. Eles vêm destruindo tudo, vêm comendo tudo, e agora está pertinho de mim, vem. Aí lá foi o Balaão, feiticeiro contratado. Ele disse: prepara os 7 novilhos aí. Aí prepararam os novilhos, aí chamaram ele, e ele disse: fica para lá, que eu vou me comunicar. Aí quando ele foi falar, ofereceu o sacrifício, basta você ler o capítulo 23, a própria palavra de Deus diz no versículo 8. Aí Deus disse para ele: como é que tu vai amaldiçoar o que eu já abençoei? Aí ele se calou. Aí ele disse: outra coisa, não detesta aquilo que eu não detesto. Se Deus não detesta, quem é tu para detestar? Aí tem gente que pode dizer: eu não gosto de diabo de crente, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto, mas os crentes estão crescendo. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de negócio de fé, mas a igreja está crescendo. E a igreja pregando, é gente saindo da droga, é gente saindo do cabaré, é gente saindo da desgraça, é gente saindo do homicídio, e a igreja crescendo, glorificando a Deus. Só quem pode levantar as mãos e dar glória. Diga comigo, quando o negócio, cadê a igreja? Quando o negócio é de Deus, ninguém para. Ninguém? Aí ele disse: não, mas o negócio está errado. Faz uma coisa mais pesada aí. Pega teu pó, pega tua magia, pega o teu negócio. O que é que tu tem aí de mais pesado? Ele disse: olha, eu disse para ti. Aí ele disse: pô, então vai lá. Aí ele foi. Basta você ler o capítulo 23, verso 23. Aí ele foi fazer de novo, porque Deus disse: eu já abençoei. E quando está abençoado, pronto, diga aí para o teu irmão, quando Deus te abençoa, diga aí para ele:
Olha aí, olha aí para ele, diga aí para ele, quando Deus abençoa, está abençoado. Diga de novo, quando Deus abençoa, está abençoado. Olha, pastor Zé, mas é porque o fulano de tal tem um olho grande, eu lá me importo. Tem um olho gordo, ele pode ter olho gordo, olho magro, olho grande. Quando Deus te abençoa, meu irmão, acabou-se a conversa. Só quem glorifica a Deus, só quem é abençoado. Porque hoje tem crente, olha irmão, tem crente, um dia desse eu vi uma pessoa dizendo, eu nem conto alto minhas bênçãos, senão o diabo escuta. Que negócio é esse que Deus te dá a bênção e tu não comemora com medo do diabo? Eu lá estou me importando com o diabo, irmão. Se Deus abençoou, está o quê? Está o quê? Abençoado. Abençoado. Então olha para cá. Quando você lê Gênesis 26, a Bíblia diz que o próprio Abimeleque diz para Isaac, sai daqui porque tu é abençoado demais. Tudo que Isaac cavava, porque crente abençoado, irmão, se cavar em cima de uma pedra, Deus mandar dar água. Crente abençoado, irmão, é coisa boa. Aí a Bíblia diz que o Abimeleque disse, sai. Aí quando ele saiu, depois ele foi lá e disse, rapaz, não, vamos ter aliança. Olha, vamos ter aliança, porque tu és um bendito do... Olha para cá, quem é bendito do Senhor, irmão, não se preocupa com o invejoso. Quem é bendito do Senhor, não se preocupa com quem tem olho grande. Quem é bendito do Senhor, olha para cá, aqui não tem essa de vão tomar minha bênção. Se Deus te deu, pode ter olho grande, pode ter tudo o que quiser, mas quem é abençoado já está abençoado. Levante a sua mão e diga, eu já estou abençoado. Eita, cadê a igreja abençoada? Mas vamos lá. Aí ele chegou e disse assim, faz mais um negócio aí para ver. Joga uma praga, joga uma miséria, joga uma desgraça nesse povo. Aí ele foi fazer o sacrifício. Aí quando ele estava preparando o sacrifício, está aqui no 23. Aí Deus disse, Balaão, ele disse, por não, contra este povo, olha aqui, contra este povo não vale encantamento. Contra este povo não vale feitiço. Contra este povo não vale adivinha. Eu já abençoei Jacó e Israel. E se é assim, quem pode impedir? E mais coisa de Deus é tão maravilhosa. Um cabra velho que não gostava de crente. Aí foi um grande pianista. O pastor da igreja convidou um grande pianista para tocar um piano. E esse ateu, ele disse para a esposa ou para o pessoal, eu vou para esse culto, porque eu amo aquele pianista, mas na hora que o pastor começar a pregar, eu vou botar a mão, tapar os dois ouvidos. Aí na hora que eram os hinos congregacionais, ele tapava o ouvido. Até que o pastor dizia, vamos agora ouvir o pianista. Aí ele tirava as mãos dos ouvidos, aí ficava ouvindo. Aí o pastor, olha, agora vamos ouvir a palavra. Pronto. E na hora que o pastor estava pregando, ele botou o irmão para pregar, aí o ateu com a mão todo tempo no ouvido. Aí passou uma mosca, sentou aqui. Pai, Deus. Ai, Deus é Deus, né? Aí a mosca sentou aqui e ele aqui. Aí na hora que ele fez assim, aí o pregador disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? Mas entrou. A palavra entrou, crê no Senhor. E quando ela entra, irmão, não tem diabo que arranque mais ela. Aí ela entrou, pronto, aí ele aceitou Jesus como Salvador. Porque olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, contra esse povo não vale encantar. Irmão, vou dizer uma coisa, nós não temos nada a ver com a vida de quem faz mandinga, de quem faz catinga, de quem faz catimbó, de quem faz... Não temos nada a ver, pode fazer o que quiser. Agora, jogou para cá, aqui não pega. Salmo 91:10, praga nenhuma chegará à tua, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem está debaixo da tenda? Se você está debaixo da tenda, diga comigo, se o negócio é de Deus... Vamos lá, profetiza, se o negócio é de Deus, ninguém para.
Aí ele fez a mandinga dele. Aí Deus disse: não adianta, Balaão, contra esse povo, não adianta encantamento, não adianta feitiço, não adianta adivinhação. Se eu abençoei, já está abençoado. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? E olha para cá, diga comigo: cuidado para o feitiço não virar contra o feiticeiro. Como é? Cuidado para o feitiço não virar. Pronto, eu preguei hoje à tarde aqui, Esté 7:10, escute. Aí o Amanzão saiu todo bonito. Aí a rainha disse: ele quer destruir o povo de Deus, já deu até soma de dinheiro. Aí o rei disse: está perturbando minha mulher. Aí pronto, e ele tinha feito uma forca para matar quem? Pronto, aí Deus disse, aí o homem disse: ó, ele fez uma forca para matar Mardoqueu. Ele disse: pois enforca ele na própria. O feitiço virou contra quem? Se é de Deus, olha para cá, se é de Deus, não entra não. Eu vou dar até um conselho aqui: se você não é crente, se você não gosta de crente, tudo bem, é um direito seu. Agora não mexa com isso aqui não. Não mexa com isso aqui não, porque esse negócio é de Deus. Eu nunca vi um mexer com obra de Deus e ficar em paz. Primeiro que quando você lê Jó 9:4, a Bíblia diz: ele é sábio de coração e poderoso em força, vírgula, quem se levantou contra Deus e teve paz? Se levante contra Deus. Fica, já já tu morre, já já tu fica seco, já já tu se acaba. E eu vou mostrar aqui. Ah, pastor, o senhor está citando? Eu vou citar. Olhe para cá. Os grandes homens da história que tentaram acabar com a igreja. Olhe para cá. Voltaire disse: depois que eu morrer 100 anos, esse cristianismo não vai valer nada. Ele morreu, e aí uma sociedade bíblica comprou a casa que ele morava e fez uma casa para fazer Bíblia, em nome de Jesus. Quem glorifica a Deus? Pronto, nunca parou, irmão. Aí veio filósofo velho como Nietzsche: Deus está morto, ele morreu e nós estamos glorificando Deus até aqui e agora. Pronto, Deus está vivo e este negócio é dele. Karl Marx veio: a religião é o ópio do povo, é uma idiotice. Nunca trabalhou, nunca fez nada. Disse que ia revolucionar o mundo com o capital dele e não fez nada. Me digam qual o país que seguiu a ideia de Karl Marx e se deu bem? Nenhum. Deixa eu dizer uma coisa: falou mal de Deus, falou mal da Bíblia, Nietzsche ficou louco. A igreja continua de pé, porque este negócio é de Deus. Levante a mão e diga: é de Deus. É de Deus, 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 é de Deus. Vai adorando, é de Deus. 90 anos, é de Deus. E até ele voltar, ele é quem cuida da igreja. Deuteronômio 32:39, vede que eu sou e não há outro Deus comigo. Eu saro, eu firo, eu mato e eu faço, e não há ninguém que escape das minhas. Pronto, é assim que Deus faz. Jó 27, quando você lê 27, aliás Isaías 14:27, determinando Deus alguma coisa, quem poderá invalidar? E se ele esticar o braço, quem voltará? Desfaz o que Deus fez. Tenta desfazer o que Deus faz. E quando você lê Jó 42, verso 2, a Bíblia diz: eu sei que tudo tu podes. Vamos lá, eu sei que tudo tu podes. Vamos lá, diga à igreja: eu sei que tudo tu e nenhum dos teus planos podem ser. Isaías 43:13, antes que houvesse dia e não há ninguém que possa escapar das minhas, operando, quem impede? Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na
Quem manda no céu é Ele, quem manda debaixo da terra é Ele, quem manda na igreja é Ele, quem manda no universo é Ele, quem sustenta a igreja é Ele, quem tem o poder é Ele. Levante a tua mão e dê glória ao Rei dos Reis. Oh, aleluia. Quando eu estava ouvindo aqui o cantor Lucílio cantando Jerusalém, e quando terminar tudo aqui, a igreja já tem o lugar dela morar com Deus. Diga comigo, quando o negócio é de Deus, ninguém para. Mas olhe para cá, preste minha atenção, olhe para cá. A Bíblia diz que os apóstolos acabaram de fazer um funeral de Ananias e Safira. Era crente velho ruim morrendo e a igreja crescendo. Porque a igreja não se acaba por causa de crente ruim. O Ananias e a Safira mentindo, enrolando. Aí o Pedro diz: vocês mentiram ao Espírito? Enterra os dois. Fizeram o funeral dos dois. Aí a Bíblia diz que por causa disso, alguns ficaram com medo de fazer parte da igreja. Está bem aí na Bíblia? Não está? É. Porque você quer ver crente ficar com medo? Bota oração, bota poder de Deus. Louvor todo mundo gosta, não é assim? Louvor todo mundo gosta. Um dia eu fui numa igreja, aí o pastor estava me mostrando, eu vi um bocado de sandalinha. Eu pensei que era de anjo. Eu disse: o que é isso aí? É do nosso balé. Eu disse: está certo. Todo mundo gosta. Agora, quando o terror de Deus chega na igreja, vocês sabiam que tem um terror de Deus? Quem sabe que tem um terror de Deus? Pois Deus colocou o terror. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Mas a palavra diz que até a sombra de Pedro fazia o quê? Milagres. E depois da morte dos dois que não prestavam, a Bíblia diz: prodígios, milagres, curas, maravilhas, poder de Deus. Está bem, irmão? Para não dizer que sou eu, cadê? Pega uma Bíblia aí. É o 5, verso 12. Quem já encontrou? 5:12. Para não dizer que é coisa minha. Achou? Olha aqui, diga. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Isso. Pode ir. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Pedro nunca fez culto para a sombra dele curar. Tire isso da sua mente. Era tanto poder e dedicação em Deus. Eles não faziam culto de cura, não tinha culto de cura na igreja primitiva. Não tinha culto de cura, não tinha culto de libertação, não. Hoje, quarta-feira, é o culto da cura. Não, era eles pregando na rua, na praça, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, Jesus renovando, Jesus operando, porque o negócio é de Deus. E quando é de Deus, pregue só isso aqui, ó, que quem faz a obra é Ele. Só isso aí. Aí, irmão, venha para cá. Eles pregando e do outro lado o templo. Digam comigo, o templo. Só quem tem boca bem forte, o templo. Diga bem forte, o templo. Sacerdote. Sinédrio. O que tinha? O que tinha? Diga para nunca mais esquecer. O que? O templo. O que mais? E o que mais? Só que o templo era a glória dos judeus. O templo era o aspecto mais importante na religiosidade judaica. Só que os judeus
E o sinédrio só tinha o templo, mas não tinha milagre. Só tinha o sinédrio, mas não tinha cura. Só tinha o sinédrio, mas não tinha um Jesus vivo. Já os apóstolos não tinham mais templo. Já os apóstolos não tinham sinédrio. Os apóstolos não estavam mais com saduceus ou fariseus, mas eles tinham o Jesus que havia morrido, ressuscitado, e foi no nome dele que Pedro disse, 3,6, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho? Irmão, aí começou, porque é o seguinte, o que enche igreja, irmão, é doutrina, Atos 2,42, o que enche igreja é o homem ser usado por Deus. Aqui o povo não vem atrás de um político, o povo vem ouvir um profeta de Deus. A irmã chega na igreja, está doente, ela diz, pastor, eu creio que Jesus está vivo. Eu digo, está vivo. É assim ou não é? Eu não fico esse negocinho, irmã, está vivo, olha, eu quero lhe dizer, mas primeiro vá no médico. Nem que ela morra, mas eu digo, primeiro vamos para Jesus. Porque se você partir, mas Jesus está sabendo, ele orou, minha filha, mas era o teu dia. Quando chega teu dia também, se aquieta. É assim ou não é? Pronto. Um dia eu disse para o irmão, e lá em Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu? Pronto, tem um tempo de viver e o tempo de quê? Pronto, vai ter até o dia de morrer. Acabou-se a conversa. Moisés estava bonzinho, com 100 e tantos anos, aí a Bíblia diz que não escureceu a vista, não doeu o pé, não teve osteoporose, aí Deus disse assim, sobe no monte, que hoje é o teu dia. Aí pronto, ele subiu no monte. Aí pronto. No dia que for para tu subir teu monte, aí se aquiete. Não fica com o negócio, meu Deus, eu estou morrendo não. Oh meu Deus, chegou meu dia, é o meu monte. Aí se acabou a conversa. Assim é crente de Deus. É assim ou não é? Porque tem crente que está morrendo, aí está numa tristeza velha. Eu não queria deixar meus netos. Te aquieta, tu já viveu. Jacó segurado aqui no cajado dele, não foi, irmão Costa? Aí, aliás, o Jacó segurado, aí lá vem José. Aí a Bíblia diz que quando José chegou, governadorzão, todo importante, e o pai honrando o filho, né? Aí o pai, a Bíblia diz assim, e ele com muita dificuldade se levantou da cama. Já estava velho, estava doente, não estava quase nem vendo. Se levantou, aí encostou, não foi assim? Já morrendo. Aí segurou o cajado dele, e o José foi com 2 meninos dele. Papai, estou sabendo que o senhor está ruim. Aí o velho não disse, meu filho, estou me acabando. Aqui, pronto. Nada mais funciona. Minha vista, meu filho, está ruim, não tinha isso não. Era ele morrendo, segurou no cajado. Eu li um autor que ele, quando segurou no bordão, ele olhou para José e disse, meu filho, olhe para cá, para você ver o que é crença, quando o negócio é de Deus. Meu filho, eu atravessei esse rio só com esse cajado. Eu fui e vim, porque o meu Deus, rapaz, uma coisa boa é Bíblia, né? Rapaz, é uma coisa boa. O meu Deus me ajudou. Ele nunca me deixou, meu filho. Eu parti só com ele e voltei cheio. E o José, governadorzão, ouvindo. Porque governador morre, prefeito morre. E aí vão levar o quê? E terminando essa vida aqui, para onde você vai partir? Jacó sabia para onde ia. É por isso que ele não temia a morte. O que sustenta essa igreja é porque ela já sabe qual é o destino dela. Aí ele disse, irmão Costa, eu vou embora, mas o Senhor vai visitar vocês. Mas eu vou fazer um pedido para você, meu filho. Que é, papai? Não me sepulte. Irmão, se fosse hoje, tinha um bocado de gente indo lá para o Egito, não era? Túmulo do pai do grande governador José. Deus vai visitar vocês, mas eu peço a vocês, tirem, quando eu morrer, não me bote no Egito, me coloque na sepultura que Abraão já comprou. Eu não quero ser enterrado aqui. Aí José disse, papai. Aí para mostrar, irmão, que ele não estava nem doido, aí ele disse, esses meninozinhos não estavam mais enxergando bem. Mas as coisas de crente é bem feita.
São meus, papai, traga aqui. Aí ele botou a mão para abençoar, a direita na cabeça de quem? Do menor. Aí o velho foi abençoar, eu te abençoo. Aí o José, governador, fez o quê? Não te mete quando o negócio é de Deus. Não é assim? Porque tem irmão, pronto, eu aprendi uma coisa, irmão, tem até luta. Antigamente, quando eu vi um irmão numa luta, eu vou, eu visito, eu partilho. Mas tem luta que Deus manda que é para te tratar. E que ninguém pode entrar nela, porque também, senão, tu pega a peia. Tem coisa que é bom, não, irmão, é bom deixar, não é assim? Só Ele e Deus, porque tem coisa que Deus quer tratar contigo. Tem coisa que o pastor Antônio José não tira, tem coisa que eu não tiro, eu posso pregar, posso ensinar. Tem crente ruim, irmão, que não tem quem tire, só Deus tratando ele. Aí lá eu entro, não pode, gente, olha o coitado dele. Não. Aí ele foi tirar a mão. Aí disse, epa, meu filho, governador, não te mete, José. Esse aqui Deus vai abençoar. Mas a bênção maior é para esse aqui. Irmão, quando José saiu de lá, ele pegou a mesma crença do pai. Quando estava morrendo, ele disse, meus irmãos, Deus vai visitar vocês, porque o papai disse. Eu quero pedir a vocês, no nome do Deus do papai, tire meus ossos daqui. Eu também não quero ficar no Egito. Quando a Bíblia diz que foram atravessar o Mar Vermelho, era velhinha, era menino, era cachorro, era jumento, era crente. Aí lá sai um homem com um caixãozinho velho. O que é isso aí? É os ossos de José. Isso é coisa de crente, irmão. É assim ou não é? É coisa de crente. Crente, irmão, tem cada uma. E só quem acredita nisso é quem crê na Bíblia. Quem crê na Bíblia, na palavra de Deus. Então diga comigo, quando o negócio é de Deus, não te mete. Vamos lá, olha para cá. Aí a obra cresceu. Aí a Bíblia diz que eles invejaram. Olha para cá. A Bíblia diz que começou a crescer. Olha, escute, irmão, eu vou ser breve aqui. Começou a crescer. Quando começou a crescer, os sacerdotes, os do Sinédrio, que não tinham nada, começaram a invejar. Porque esse é o trabalho. Quem nunca produz nada, tem inveja de quem produz. E o pior, eles tinham um templo, tinham o Sinédrio, tinham os saduceus, tinham os fariseus, tinham o apoio de Roma, mas não tinha o Cristo vivo. Olha para cá, igreja pode ter bancada, pode ter coral, pode ter vocal, pode ter teólogo famoso, pode ter tudo que tiver, mas se não tiver no meio do culto, o culto vivo, cheio do Cristo vivo, não vai prestar para nada. Agora a igreja cresce, a igreja avança, porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. E agora, quem era do lado do Sinédrio dos fariseus, a Bíblia diz que muitos sacerdotes abandonaram eles e estavam seguindo a fé. Como eles viram que não podiam deter e nem parar aqueles homens, porque quando você lê no 4:29, o apóstolo Pedro e os demais disseram, Senhor, olha para as suas ameaças, e enquanto isso nos dá autoridade. Esses crentes aqui, irmão, Pedro e os apóstolos, não era aquele negócio, gente, o Estado está se levantando contra nós, está vindo uma perseguição aí, o governador está ameaçando, o presidente está ameaçando. O Pedro levantou, mas os apóstolos disseram, olha, nós queremos dizer, Senhor, eles fizeram ameaça, mas enquanto isso, cuida deles, e nós vamos continuar pregando a palavra do Deus eterno. Mas aí o tumulto era grande, era sacerdote velho aceitando a Jesus, era fariseu velho, era gente ruim, agora sendo crente. E eles ficaram com inveja e pegaram quem e prenderam? Aqui, lá no 3 e no 4, prenderam só Pedro e pronto. Agora, aqui, quem é que eles vão prender? Todos os apóstolos. Todos. E quando eles colocaram na prisão os apóstolos, aí a Bíblia diz que à noite eles fizeram o plano.
reunir o conselho, reuniu o chefe do templo, reuniu o sinédrio, reuniu os velhos sacerdotes e os novos sacerdotes. E aí foram para julgar os apóstolos. Olha para cá, digam comigo, quando o negócio é de Deus. Bem forte, já vou encerrar. Quando o negócio é de Deus. Capitão do templo, vá lá buscar os apóstolos, que nós vamos ter a nossa audiência agora para julgá-los. Aí lá vai o capitão do templo com um bocado de gente. Abre aí o portão, abriu. Passou, pronto. Abre a cela, aí abriu. Os guarda tudinho. Mas cadê os homens? Quando o negócio é de Deus, irmão. Hoje, na hora que tem um negocinho, aí liga pro Eno. Eu, doutor Eno, rapaz, estão querendo me prender. É assim, me ajude. Escute aqui agora. Irmão, isso é coisa, isso é crença. Eu vou dizer para vocês. É crença. O problema é que a nossa crença está pouca. Toda vez que eu prego isso, eu me lembro do irmão lá de São Luís, que no dia que eu cheguei na audiência, aí o advogado disse para mim, pastor, é bom o senhor conversar com o homem aí, porque o homem, aí eu disse, fui lá, irmão, e aí o senhor? Ele disse, o senhor o quê, pastor? O negócio é pesado, a audiência. Ele disse, não, eu só preguei Jesus. E do jeito que eu disse lá, eu vou dizer para o delegado. E se eu for preso, pastor, vou ser preso em nome de Jesus. Aí eu disse, é mesmo. A fé dele aumentou a minha. Eu disse, irmão, pois eu estou com o senhor. Pronto, aí acabou-se a conversa. Aí ficaram 4 advogados aqui e o irmão analfabeto, explicando tudinho. Eu falei, foi assim, 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 assim. Aí a irmã veio, toma um chá para o senhor se controla. Ele disse, eu não estou descontrolado não. Não quero chá não. Ele estava na autoridade, irmãos. A Bíblia diz que eles foram libertos de modo sobrenatural. À meia-noite veio o anjo do Senhor e abriu as portas. Quem glorifica a Deus? Diga comigo, quando o negócio é de Deus, prisão não segura pregador. E eu vou dar um recado para as autoridades, não invente de botar crente na prisão, porque o sistema prisional no Brasil, além de estar falido, está cheio de gente, se encher de crente, vai virar igreja. Pronto, agora eu profetizo aqui, se encher de crente. Eita glória, quem glorifica a Deus? Isso é profecia, igreja. Quando o negócio é de Deus. Irmãos, pastores, prenderam Paulo, está lá em Filipenses capítulo 1, prenderam Paulo, e sabe quem era que vigiava Paulo? A guarda pretoriana, só soldadão, a elite, porque tem um soldado, né? Mas tem aqueles que são da elite, e quem estava lá era só a guarda do governador, do imperador, era só bichão. Aí o Paulo escrevendo, Filipenses, e outra vez vos digo, e o soldadão aqui, alegrai-vos no Senhor. Para mim o viver é, e o morrer, e o soldado olhando, porque eles falavam, ia falando, irmão, aí a igreja começou a chorar, irmão Paulo, o senhor está preso, não foi? Ele disse, não, irmãos, as coisas que me aconteceram, elas têm contribuído para o progresso e aqui dentro da prisão, eu já ganhei o soldado fulano, o soldado fulano, o soldado fulano, o soldado fulano, o soldado fulano. É tão gostoso, é tão maravilhoso, que quando Paulo vai citar, está lá em
Filipenses 4, ele diz: eu quero saudar todos os irmãos, mas principalmente quem está na casa de César. Rapaz, irmão crente não é negócio não, viu? O imperador mandando matar a gente, o Nero era mais ruim do que tudo. Aí o Paulo diz: eu quero cumprimentar a todos e eu mando um abraço para os que estão na casa do... Tinha uma irmãzinha lá dentro do palácio, servindo. Mas o adorador dela não era César, o adorador dela não era Nero, o adorador dela era o Cristo vivo. Eu vi um ateu dizendo, ele disse assim: eu sou ateu. Agora tem uma coisa que não entra na minha mente. Como é que a história de um defunto, que dizem que roubaram ele, que dizem que não é verdade, mexeu com Roma, mexeu com a Grécia, mexeu com a Ásia, mexeu com o Brasil, mexeu com o mundo, porque aonde o evangelho chega, a igreja avança. Levante a mão e glorifique a Deus. Diga comigo bem forte: quando o negócio... Eita, vamos lá, profetiza. Quando o negócio é de Deus, ninguém para. Olha para cá. Prenderam. E na hora que o anjo soltou, irmãos, preste minha atenção. Eu estou falando aqui quando o negócio é de Deus. Digam comigo: quando o negócio é de Deus, ele abre a porta da prisão. A Bíblia diz que, pronto, olha para cá. Escute, olha para cá. Pronto, prenderam. Aí veio o quê? Veio o anjo do Senhor. Aí o anjo só chegou, abriu, deixou todo mundo no mesmo lugar. Ele não bagunçou a casa não, deixou tudinho. Os soldados, na hora que foram abrir o portão: bom dia, majestade, bom dia, como é que está? Tudo bem? Os homens estão aí? Estão aí. Eu não sei como tirou ele, porque os guardas não notaram. Eu não duvido de ter acontecido com eles o que aconteceu com Filipe. Está lá em Atos 8, pregando, o Espírito Santo já chega, tu já pregou aqui. Aí pegou ele, jogou em outro lado. Quem crê nisso? Eu creio. Um pastor agora me contou umas coisas lá da África, que eu disse: tem isso aí, meu irmão? Ele disse: tem, pastor Zé. E o senhor sabe, eu sou da área e eu não acreditava nisso, mas tem. Eu vivi essa experiência lá. Eu disse: irmão, não me diga um negócio desse. Eu desvivi. Eu não vou contar para vocês. Agora o que eu vou dizer aqui, olha para cá. Olha para cá. Estavam presos. Aí o anjo só chegou. Ei, apóstolo, saem. E vão para o... Olha aí. Está aí no verso. Está no capítulo 5. Só para os irmãos terem uma ideia. No verso 9. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas, soltou os apóstolos e disse: vão e apresente-se no templo pregando a palavra. Olha, se a acusação é porque eles estavam pregando no templo, e o anjo manda eles ir para onde? Se o perigo está no templo e o anjo manda ele ir para onde? Então não entra nesse negócio aqui não, irmão, porque isso aqui é morte. Mas a Bíblia diz que o Senhor abriu as portas. Aí pronto, vamos lá. Olha para cá, quando o negócio é de Deus, presidente, governo, nós respeitamos todos, mas não para o que é de Deus. Olha para cá, a Bíblia diz em Atos 12, 7, prenderam Pedro, e aí outro foi livrar Pedro, outro anjo. Quando chegou lá, o Pedro estava dormindo, não fez campanha para Deus livrar ele também não. Ele não foi orar para Deus livrar. Quando o anjo chegou, aí pegou assim Pedro: e Pedro, dormiu tanto, irmão, o homem dormiu tanto. Se fosse eu, ia passar a noite em oração todo dia para mim não morrer, porque já tinham matado Tiago, não era assim? Eu disse: eu não quero morrer. Mas o Pedro agarrou tanto no sono que o anjo: ei, Pedro, acorda. Irmãos, olha para cá, está aí no texto, na hora que o anjo disse: Pedro, levanta, e olha para cá, 2 soldados amarrados, um pé aqui, amarrado outro aqui, amarrado na mão do Pedro, amarrado, 2 soldados aqui e 2 ali. Aí quando ele diz Pedro, a Bíblia diz: as algemas. Está aí, as algemas se soltaram e eles tirou. Quando você vai para Atos, você pode ler lá, Atos 16, quando você lê Atos 16, verso 26, olha, o 25, Paulo e Silas, à meia-noite, faziam o quê? Oravam e tinham apanhado as costas marcadas de sangue, mas eles foram reclamar, foram murmurar. O que eles fizeram à meia-noite?
Aí a Bíblia diz que veio um terremoto tão grande que as celas todas fizeram se abrindo uma, se abrindo outra, se abriram todas. Aí a Bíblia diz que o carcereiro pegou a espada, porque ele viu pela sombra, as celas estão abertas, os prisioneiros fugiram. Aí Paulo gritou: ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. E ele aceitou Jesus como Salvador. Quem acredita que Deus age em nosso meio e abre portas, a igreja não vai parar, porque esse negócio é de Deus. Quem crê no sobrenatural? Quem acredita que nesse momento nós estamos cercados de anjos aqui? Eu estou dizendo isso para te emocionar? Não, eu estou dizendo pela Bíblia. Quando o servo de Eliseu disse assim: olha os inimigos. Aí Eliseu olhou para ele e disse: você não viu o mundo espiritual? Abra os olhos dele, Senhor. E quando ele abriu os olhos, ele viu carros, cavaleiros, para proteger o homem de Deus. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Olhem para cá, se tem alguém que joga mandinga contra nós, tem o anjo do Senhor que protege. Se tem alguém que pensa que vai acabar, o general dos generais, ele vai na nossa frente e diz em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vou finalizar agora, olhe para mim. Pegaram Pedro, pegaram os apóstolos e levaram, e as autoridades questionaram, e aí disseram: vamos matá-los, porque eles estavam acusando os apóstolos de duas coisas. Uma, quebraram a ordem e foram pregar no templo. Segundo, estavam acusando eles de terem matado Jesus. Olha para cá para você ver o que é crente. Quais eram as duas coisas que eles estavam sendo acusados? Por pregar no templo, e o que mais? Ele ter acusado os judeus de terem matado Jesus. Aí lá pegaram o pastor Pedro. Olha o pastor Pedro, irmão. Aí pegaram o pastor Pedro. Aí o Pedro se levantou e disse assim: olha, vocês estão nos acusando de ter quebrado a norma de vocês, de pregar no templo, não é isso? De pregar no templo. Vocês estão nos acusando de que nós estamos dizendo que vocês mataram a Jesus. Aí Pedro virou: e vocês mataram mesmo. Eita, irmão. Irmão, homenzinho velho frouxo. Vou logo dizer para os senhores aqui. Pregadorzinho velho frouxo, que só vive com o negócio de tomar água com açúcar, com medo de pregar o evangelho, pode largar de mão. Irmãzinha véia mole, que não tem coragem de enfrentar nada, pode largar de mão. Tem medo de tudo. Aqui na igreja é bom cantar, aqui na igreja é bom adorar, eu quero ver lá fora. Mas quando o negócio é de Deus, tu não teme a nada. A autoridade é grande. E olha para cá, quando pegaram Pedro, aí Pedro foi e disse assim: vocês mesmo mataram Jesus. E aí Pedro piorou o negócio. E vocês disseram que não era para nós pregar no templo, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Eita, irmão, aí o diabo entrou nos saduceus e fariseus: vamos matá-los. Aí o Gamaliel, diga comigo, doutor, o maior doutor, irmão. Senhores, me dê licença, faça favor aqui. Cuidado. Porque vocês podem estar combatendo contra Deus. Porque se esse negócio aí, se esse conselho aí for de homens, o que vai fazer? Se acaba. Mas se for de Deus, se o negócio é de Deus, ninguém acaba. E vocês não terão vitória contra Deus. Quer um conselho? Dai de mão a esses homens. Porque se for de Deus, vai prosperar. Irmãos, a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Gamaliel. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. E aí quando pegaram os apóstolos, digam comigo agora, para me encerrar, pegaram os apóstolos.
Não, mas diga com fé, pegar nos apóstolos. E deram uma pisa. Pisa. Era a taca comendo nos coros dele, ele sorrindo. Não era chorando, não. A taca comendo. E ele sorrindo. Aí soltaram. Quando soltaram, eles foram se reunir com os irmãos. E aí saíram, cada um sorrindo. Eita! Aleluia! Cumpriu-se a palavra. Como? Vocês apanharam. Mateus 5, 11 e 12. Alegrai-vos, quando mentindo e vos injuriarem, disserem todo mal contra vós, porque perseguiram os profetas que foram antes de vós, mas grande é o vosso galardão nos céus. Diga comigo bem forte, quando o negócio é de Deus. Diga bem forte, quando o negócio é de Deus, Ele é quem abre portas. Quando o negócio é de Deus, ameaça não para crente. Quando o negócio é de Deus, nós já estamos preparados. Quem está preparado? Eu quero dizer a você que veio a este culto agora, você que não é um cristão, não é um servo de Deus ainda. Ah, mas eu amo Jesus, eu gosto de Jesus. Tem que confessar. A Bíblia diz em Romanos 10, 9. Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas é quem faz a vontade. Não basta gostar de igreja, gostar de religião. Tem que confessar. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Se você frequentar a igreja, se você frequentar a reunião, só isso não basta. Tem que confessar Jesus. Aquele que confessar será o quê? Salvo. Eu quero convidar aqui à frente a primeira pessoa que quer fazer parte deste negócio. Venha. Jesus te chama hoje. O Espírito Santo te chama agora. O Espírito e a noiva dizem: vem. Onde está a primeira pessoa? Venha para Jesus agora. Eu primeiro quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, chegou o momento agora. Onde está a primeira pessoa? Pastor Ziel, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Venha aqui à frente agora. Fiquemos de pé, igreja. Fiquemos de pé. Cadê o sonzinho agora aí? Pode botar. Viu? Isso.